povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Esse vídeo está muito legal, porque hoje eu vou contar para vocês como ter um sítio super produtivo. E eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona aqui no sítio. Então, se você não for inscrito, já se inscreve no canal e também me segue no Instagram e no Facebook. Hoje nós vamos fazer colheitas aqui na roça e eu quero mostrar para vocês tudo isso que nós temos aqui no sítio. Aqui, pessoal, é vagem que nós temos aqui, vagem Gisele, de crescimento indeterminado. Vou começar subindo lá no morro, que lá no morro eu consigo mostrar para vocês o sítio de lá. Chegando aqui no morro agora, eu acho que daqui vocês vão ter uma visão melhor para me estar explicando e vocês vão estar entendendo melhor. Vou fazer um giro aqui, pessoal, para vocês verem aqui. Temos essa caixa d'água, nós molhamos horta com ela. Vem do poço artesiano essa água, aí daqui a gente molha por gravidade. Nós temos outra também ali atrás da árvore, não dá para vocês verem. E aqui está o nosso sítio, pessoal. Não dá para ver ele todo, porque para lá também tem um pedaço muito grande. Esse sítio foi adquirido por volta de 1980 pelos pais do meu marido, então é herança dele, viu, gente? É herança do Laureano. Ele sempre viveu aqui desde quando nasceu, né? Os pais dele produziam aqui nesse sítio. E depois que nós nos casamos, nós adquirimos mais um pedaço de terra para lá, pessoal. Então o sítio aqui, ó, era basicamente isso aqui, ó. Tá ali a casa da minha sogra, ela não mora ali, né? Mora fora, mas a casa dela tá ali. E para cá, lá no cantinho, tem a casa do tio do Laureano, que também adquiriu na mesma época um pedacinho de terra, um sítio também, e também vive desde então das coisas aqui da roça. Aí eu vou descer aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês que nós temos um pomar de laranja com mais de 300 pés de laranja. Só aqui, pessoal, só aqui tem mais de 300 pés de laranja. E ainda temos para lá, viu, que a gente sempre planta mais. Olha só, gente, como que tá carregado aqui de laranja. Nós já colhemos, já tá no finalzinho da safra, viu? Mas ainda tem bastante laranja aqui para pegar, viu? Vamos descer lá que eu vou mostrar mais para lá para baixo para vocês. Quando eu casei com o Laureano, pessoal, aqui tinha muita fruta, mas não tinha tanta variedade como tem hoje. Tinha muito pé de laranja, pocã, jambo, manga. Mas depois, pessoal, que eu casei com ele, a gente foi plantando muito mais. Tudo aquilo que eu gosto de comer, gente, eu corro e planto. Então nós temos hoje muita variedade de frutas aqui, porque o segredo para ter um sítio produtivo é plantar. Primeiramente é plantar. Olha como é que está carregado de laranja. Pocã também tem bastante. Olha só. E aqui, gente, os pés vai ficando velhinho, a gente planta mais. Nós temos pomar de laranja novinho. Daqui uns dias vamos colher mais, porque laranja é muito bom, viu? É muita fartura na roça. Aqui as nossas frutas, a maioria são de enxerto. Essas aqui foram limão, que nós plantamos. O Laureano mesmo fez os enxertos aqui de 300 pés de laranja. Em breve eu vou mostrar para vocês como fazer os enxertos de laranja, tá bom, pessoal? Prepara aí que vai ter vídeo. Já estou preparando, fazendo ele. Vai ter vídeo mostrando como que faz os enxertos. Olha só como está carregado. Aqui nós temos uma variedade imensa de frutas, porque é muito bom. Quando uma não está produzindo, a gente tem a outra. E agora é a época de laranja e a gente tem bastante aqui. Tem laranja lima, que é muito docinha. Tem laranja pera, ali tem pocã. Olha só como está carregado aqui. Super carregado. No vídeo que eu fiz da laranja, não estava assim, né, gente? Olha só como que tá. Agora vamos descer aqui. Aqui nós temos um quadro de mandioca. Lembrando que aqui a gente não faz distinção entre mandioca, macaxeira, tudo é mandioca. E essa aqui é mandioca de mesa, serve para cozinhar, para comer, para fazer o que quiser. Aqui, gente, esse pomar, ele não é irrigado, viu? Se fosse irrigado, a produção dele era muito maior. Os lá de baixo já são irrigados. As nossas frutas aqui, pessoal, a maioria não é para venda não, viu? Então, às vezes você vê assim, tá sem podar e tudo, sem assim um cuidado específico para aquela planta. É por isso, porque não é para vender não, é só para o consumo mesmo. Laranja a gente ainda vende, banana, tem várias frutas que vende, mas a maior parte
é só para o consumo mesmo, porque aqui a gente comercializa verduras, viu, gente? E eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui nós temos essa mandioca da Embrapa, mas nós temos de diversos tamanhos aqui. Tem essa pequena, ali já tem uma maior, a gente tem outros quadros maiores. Não lembro a numeração delas, a gente não guardou o nome, viu? Mas aqui, ó, muita coisa plantada. E o segredo, pessoal, é plantar. Às vezes vocês veem no vídeo aí uma coletânea de coisas que tem aqui no sítio e vocês pensam que tem tudo em todo tempo e na realidade não é. O que a gente faz aqui, gente, é ter uma rotatividade na nossa produção. Por exemplo, agora, né, outono, inverno, primavera, a gente consegue produzir a vagem. Mas na hora que começa o calor, o verãozão, porque aqui é muito quente, a gente não produz mais. Então nós aproveitamos essa época para produzir vagem. E vocês veem aqui, ó, essa vagem, a vagem Gisele, crescimento indeterminado. Tem bastante, nós vamos colher dela hoje. Mas ali na frente, pessoal, eu tenho outra vagem plantada. Porque eu não posso esperar que essa aqui acabe para plantar outra. Aqui no sítio a gente tem produção programada. Então, enquanto perdurar essa época agora, que a gente consegue produzir vagem, nós temos para fornecer para o nosso cliente. Porque ele tem que saber que se ele começar a comprar da gente, nós temos para fornecer para ele toda semana. Então, quando essa aqui acabar, nós já temos outra aqui, ó. Já temos outra aqui, nós temos outra plantada para lá, tá? Então, nós vamos plantando assim, ó, intercalado para não faltar. A mesma coisa, gente, acontece com o maxixe fofo, que é uma semente crioula que a gente tem, passada de geração para geração. Tem mais de 50 anos que se passa de geração para geração aqui. E nós temos esse maxixe fofo. Aqui, ó, tá pequeno ainda. Ali eu tenho um maior, né? E nós temos assim, ainda não chegamos a colher, mas ali na frente eu tenho outro que eu vou mostrar ali para vocês. Aqui nós temos milho e temos alface. Aqui é aquele negócio que eu estava falando para vocês a respeito da produção programada. É um cálculo que a gente faz, isso aí é parâmetro até para um outro vídeo que eu posso estar explicando somente isso. A gente faz um cálculo, né? Quantidade que nós temos para entregar de alface, o tamanho do local, né, que a gente vai plantar e quantos pés de alface a gente vai precisar para estar entregando, né, e quanto tempo demora para produzir. Aqui, por exemplo, tem mais ou menos 400 pés de alface em um canteiro. E aqui, gente, temos mais alface. Olha só ali, ó. Esse alface aqui, ó, a gente está colhendo, vamos colher essa semana aqui ainda. Aí depois nós vamos passar para esse alface aqui. E tem esse aqui, menorzinho, que eu mostrei para vocês. E ali embaixo tem o alface que nós plantamos hoje, pessoal. Aqui, gente, nós temos mudas. Sempre fazendo mudas, sempre fazendo mudas. Essa aqui, gente, é alface pequenininho, tá? Que a gente plantou aqui tem pouco tempo. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês ali embaixo. Ali nós temos alface que nós plantamos hoje. Na hora que ele crescer um pouquinho, aquelas mudas já vai estar no ponto de plantar. Olha, ó, tem mais canteiro aí, ó. Aqui, gente, tem o maxixe fofo que eu falei para vocês. Olha aí, ó. Tá bem grandinho já. E nós temos outro ali já soltando os maxixinhos. Olha só. E aqui, pessoal, nós também fazemos o seguinte, nós analisamos a terra. A gente não planta de tudo em toda a terra. Essa terra aqui, por exemplo, ela é mais argilosa, essa terra aqui de baixo. Então, quando é um período de muita chuva, a gente não pode plantar isso aqui mais. Maxixe fofo, nem pensar. E alface também não. Então, é bom, pessoal, você que está começando a plantar agora, escolher direitinho qual planta que você vai plantar, qual cultura, para você entender quais que são as necessidades dessa planta. E dá para você fazer a análise de solo, pessoal, que aí você vai saber qual o nutriente que está faltando na terra e você vai poder colocar. Se estiver faltando fósforo, né, você vai poder colocar, né? Então, faz uma análise de solo para você saber direitinho. Não é muito caro, custa em torno de R$40, R$50 e você vai saber exatamente a necessidade da sua terra. Agora eu vou mostrar para vocês o lado de cá. Não sei se eu vou dar conta de mostrar tudo. Aqui a gente tem uma carreira de banana, tá? Banana prata. E nós temos muita banana aqui no sítio, muita mesmo. Temos quadro aqui de banana.
E banana, gente, é muito bom, viu? Muito bom, que não dá tanto trabalho e produz mesmo. Aqui tá o maxixe que eu falei pra vocês. Esse maxixe aqui eu já mostrei até no vídeo amarrando. Aí, ó. Ele tá com alguns maxixe aí, ó. E aqui, pessoal, fruta tem demais, gente. Isso aqui é cacau. E aqui, pessoal, eu já ganhei muitas frutas no IEF. Todo projeto que tem aqui, gente, que é para ganhar fruta, eu tô dentro. Isso aqui mesmo, a gente adquiriu através do projeto Frutificar. Muitas frutas aqui do sítio são adquiridas através de alguns projetos. Aqui, ó, aqui mesmo eu tenho uma carreira de acerola, que é do projeto Frutificar. Aqui vocês viram, gente, que eu peguei repolho aqui semana passada, né? Então, isso aqui, Laureano já arou, a gente vai plantar aqui. O trator ajuda demais a gente, tá? Na mão não dá para poder ficar fazendo isso, não. Aí aqui tem o pimentão, lá em cima tem mais repolho, lá já no ponto de colher. Então, assim, não para. A gente não pode parar de entregar. Ali já tem um repolho. Aí eu vou mostrar lá em cima para vocês. Aqui, gente, eu tenho mais mandioca, tá? Mandioca já grande já. E eu vou mostrar para vocês um pouco de tomate que a gente tem, né? Tem bastante coisa aqui e nós vamos colher hoje, pessoal. Vamos correr aqui porque nós temos que colher verduras hoje para entregar amanhã. Aqui nós também temos terra pronta para plantar, terra arada. Ali em cima tem tomate. O tomate sofreu um pouquinho agora que começou a esfriar, gente. Ele queimou um pouco. Mas já está começando a amadurecer alguns tomates aí, ó. Já dá para poder pegar, pelo menos para comer. Gente, ter um sítio super produtivo dá muito trabalho mesmo. Eu nunca falei que isso fosse fácil, dá muito trabalho, até por isso que eu gravo um vídeo só por semana, porque aqui na roça tem muito serviço, viu, gente? Tudo isso aqui, ó, demanda tempo, demanda trabalho, né? Para poder estar amarrando, para colher. Vocês veem que não tem muito mato, porque a gente tem o dia de capina aqui. Cada dia aqui no sítio já é programado para alguma coisa. Tem o dia certo de colher, o dia certo de plantar, os dias de capinar, dia de adubar. Então, gente, tudo aqui é programado, porque senão a gente não dá conta, não. Mesmo assim, ainda falta algumas coisas para fazer, mas é assim, ninguém falou que seria fácil, não é fácil, né? Tem que plantar para ter. E é isso aí, bora colher agora, gente. Vou mostrar para vocês o que nós temos para colher hoje. Bora lá. Começando aqui, pessoal, a colheita de chuchu. Olha só, as crianças estão aqui ajudando. Até o boy está aí ajudando a pegar chuchu. Né, Gustavo? Você tá pegando chuchu? É. Cadê o chuchu? Aí. E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos aqui pegando um pouco de chuchu. Nosso chuchu aqui é o verde escuro. Vou mostrar para vocês aqui. O pessoal sempre pergunta a respeito desse chuchu, que é verdinho, é um chuchu bem bonito. Tá bem bonito, verdinho, molinho. Esse chuchu aqui na minha região é mais consumido que o verde claro. Tá bem carregada, de uma carga bem boa. Vocês verem, ó. A rama de chuchu aqui, ela tem a flor macho, na mesma rama, que é a flor macho. Aqui já tá virando chuzinho aqui, era a flor fêmea. Deixa eu mostrar uma pra vocês aqui, uma flor fêmea aqui, não sei se dá pra ver, que pequenininha, tá vendo? É uma flor fêmea. A abelha vai fazer a fecundação nessa flor macho aqui próxima, que já caíram as flores, tá vendo? Mas a abelha faz a fecundação na flor macho e a fêmea para poder vingar, tá vingando, ó. E o longo, a rama vai crescendo, ó, vocês podem observar, ó. Aqui, ó, uma florzinha fêmea, outra aqui, soltando outra aqui, ó, Uma rama dessa chega a 15 metros. Uma rama dessa chega a dar uns 5 kg de chuchu ou mais, viu? Tá bem carregado. Só essa raminha aí, né? Uns 5 kg de chuchu. Só uma rama. Aqui nessa comunidade, uns tempos atrás nós tínhamos festival de chuchu. Devido às mudanças climáticas, hoje não temos mais. São poucos produtores que ainda produzem chuchu. Uns desistiram. Alguns, como eu, ainda continuam plantando. E os meninos tá aqui, ó. Não para de colher chuchu. Né, Giovana? Aê!
Quantos chuchu que você pegou? A Giovana não para de pegar chuchu, né, Giovana? É? Bora lá pegar a vagem agora. Olha aqui, gente, como que tá carregado de vagem pequenininha, a vagem fininha. O bom dessa vagem é que demora a engrossar, a gente pode deixar aqui no pé por bastante tempo. Agora nós estamos na parte aqui de lavar o alface. Como esse alface aqui ele é plantado na terra, pessoal, ele não é plantado na água igual o alface hidropônico, ele tem sujeirinha, né? Tem terra. Então, para ele ir para a banca, é necessário que a gente higienize ele. Gente, terminamos aqui a nossa colheita. A colheita de hoje foi essa, viu? Pimentão, alface, ali tem banana, o chuchu, vagem, né? Essa foi a colheita de hoje, mas tem uns dias da semana que a gente ainda vai colher mandioca, aí tem repolho para colher, também tem tomate. Então, gente, essa foi a nossa colheita de hoje, aqui do nosso sítio produtivo. E essa colheita aqui, gente, é o que nós temos de encomenda para hoje. Então, nós colhemos de acordo com a demanda. Tem os outros dias que nós colhemos outras variedades de verdura. Vou mostrar nos próximos vídeos outras variedades de verduras que a gente tem aqui para colher. E eu já quero mandar um abraço para o pessoal que nos assiste, para a Rose lá da Finlândia, para a Elane de Uberlândia, para a Magna, que nos acompanha lá do Piauí, para o Marcos Moura, para a Zaide da Costa Sanches, para a dona Emiko do Japão, para o canal do Oscar de Pernambuco, para a Taisnara e o Deberson do Espírito Santo. Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigada pelo carinho. Vamos ficando por aqui e vai ter mais vídeo com muitas informações para vocês. Então, um abraço e até o próximo vídeo.